Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para estudar sobre os profetas menores, né? E os profetas maiores. Na verdade, hoje a nossa ênfase será nos profetas maiores, que é o estudo do nosso capítulo 6. Então vamos ao nosso capítulo 6. Bom, são três itens que a gente vai abordar hoje, tá? O primeiro é compreender a importância do ensinamento bíblico. Aliás, com isso eu chamo a atenção de vocês, como foram os 7 primeiros capítulos que vocês leram de Provérbios esta semana. Ela falou para você da importância do estudo bíblico? O que Deus falou? Nós vamos conversar isso aí em sala de aula. Bom, 2. Enfatizar a função do profeta na Bíblia. Então, por que era o profeta? Por que Deus colocou o profeta? Qual a importância dele? Nós vamos falar sobre isso. E 3. Conhecer a mensagem central e profética do Antigo Testamento. Então, vamos lá? Bom, como eu estava falando para vocês, a mensagem, nós vamos começar pelo terceiro item, que é a mensagem central do Antigo Testamento. Ela fala da queda do homem, né, lá no início, em Gênesis, e depois da vinda do Messias, para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Praticamente toda a Bíblia, contando a história do povo de Deus, né? Desde o primeiro homem até depois o homem que ele escolheu, né? Que ele manteve lá, aquela família que ele manteve na primeira queda do homem, que foi o dilúvio, depois o início de uma nova nação, para a gente chegar até hoje, né? Todos nós temos os genes de um daqueles 3 filhos de Noé, e quando falo todos nós, todo ser humano, e depois um povo que ele escolheu, né, através de Abraão, que escolhe uma família, para através dessa, olha a importância da família, ele criar um povo para contar quem era Deus, contar a história de Deus e contar também como Deus traria novamente esse relacionamento com esse povo, né? E a história não acaba aí, porque hoje nós estamos buscando as novas profecias que estão lá na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é a volta de Jesus Cristo. É isso que a gente espera. Bom, então o homem vem à terra, ele cai, Deus escolhe um povo, né? E escolhe uma família, dessa família gera um povo, que desse povo gera o Messias para novamente trazer a nossa aliança com Deus, né? Então a aliança começa com Abraão, mas ela entra para o lugar dela de aliança. Ela fecha quando Jesus Cristo vem, ele cumpre todas as profecias, morre, ressuscita, vence a morte e vence o pecado para nós, né? Nós não precisamos fazer nada disso, nós somos crentes, sabemos que a gente é salvo pela graça e não por nada que a gente possa fazer. Bom, continuando, então a gente vai responder agora algumas perguntas, né? Que são: qual era então a função dos profetas e por que a divisão de profetas maiores e profetas menores? Bom, o homem, a função do profeta, os profetas eram homens escolhidos por Deus para trazer a mensagem de Deus para os homens na terra. Então Deus, ele falava com os povos naquela época através dos profetas. Lembro que existem profetas antes dos profetas maiores e profetas menores, tá? Vocês lembram lá na história de Davi, né, que nós já estudamos aqui nós estudamos ali nos livros históricos, né, e nós estudamos os profetas que tiveram lá. Samuel foi um grande profeta. Então é Samuel que Deus escolheu quem foi o primeiro rei, que foi Saul, lembra? E quem que foi levar essa mensagem? Samuel. Depois, Deus manda a mensagem para Saul que ele não seria mais rei, nem ninguém da sua família, porque ele transgrediu a lei de Deus, porque ele se voltou contra Deus, né? E aí Deus escolhe um novo rei. E quem que leva essa mensagem? Samuel. Quem vai lá ungir Davi? Samuel. E depois de Samuel, existiram no tempo de Davi os profetas, e os profetas sempre existiram. Mas existem profetas aqui, então por que então desses profetas maiores e profetas menores? Esses são os profetas que produziram livros para a Bíblia,
entendeu? Então, nisso que a diferença, como é que eles levavam a palavra de Deus? Eles levavam pessoalmente, lembra aí, pessoalmente, quando a gente vê Samuel, foi lá e falou, ó, Saul, Deus mandou te falar isso aqui. Isaías fazia isso muito, Jeremias fez isso, Ezequias fez isso. Então, eles iam para o povo e saíam anunciando o que Deus falou, pessoalmente, tá? Mas eles também registraram aquilo que Deus falou para o povo. E isso é muito importante, porque hoje Deus fala com a gente através do registro, através desse livrinho que está aparecendo aqui, que é a Bíblia, né? Mas, através desse registro, então, que eles trazem essa profecia até hoje. Mas acabou os profetas? Não. Quem são os profetas de Deus? Somos nós. Nós que pegamos essa palavra que está aqui e aí a gente traz para as pessoas do mundo atual, trazendo a mensagem de Deus, a mensagem da Bíblia, a mensagem de tudo que veio, tudo que aconteceu, de quem é Deus, que Deus ama, quem é o verdadeiro Deus. Nós temos que anunciar. Por isso que nós somos os profetas da nova geração. Bom, e por que então dividir Jean em profetas maiores e profetas menores? Bom, vamos lá. Essa divisão é pelo simples motivo a importância deles para o evangelho, porque a importância deles era a mesma, anunciar. Como hoje eu faço uma comparação, um missionário. Não tem um missionário, o missionário implantou uma grande igreja, então ele é mais importante. Não. O grande pregador. Não. Todos têm a mesma importância no reino de Deus. Se você for lá e salvar apenas uma pessoa, você tem muita importância no reino de Deus. Se você é um missionário que pregou e que vai mudar uma geração, que você vai mudar todo um país, você tem muita importância também para o reino de Deus. Então não é pela tua obra, porque a gente faz tudo pela graça. Deus manda a pessoa certa e muitas vezes Deus vai usar a tua vida, a tua que você está me ouvindo aí, para salvar um coleguinha teu, para falar de Deus para um coleguinha teu e salvar ele de repente da morte ou das armadilhas de Satanás. Aliás, é disso que a gente fala aqui. A queda é a prisão do homem, a prisão dele no pecado, né? Então, o pecado ele escraviza. Quando os profetas anunciam, eles vinham anunciar duas coisas, né? Eles vinham anunciar a queda do povo, nós vamos falar disso daqui a pouco, e depois também a consequência. Mas voltando aqui pela produção literária, então, os profetas maiores tiveram mais capítulos da Bíblia escrito, mais produção literária, né? E os profetas menores tiveram capítulos menores, menos capítulos, mas a importância dos dois é a mesma. Lembro, Jesus atravessou o mar, foi lá em Decágono para salvar uma pessoa. Então, uma alma, um homem que estava escravizado pelo pecado, um homem que vivia em cemitérios, um homem que se degradava. Jesus foi lá para salvar ele. Salvou, voltou, porque uma pessoa tem muita importância para Deus. Então, não é profetas hoje, não é. Você não vai ter mais importância ou menos importância para o reino de Deus se você vai falar para milhões de pessoas ou se você vai falar para o evangelho para uma pessoa. Para Deus você tem a mesma importância como profeta. E você deve fazer isso. Porque o importante é você levar a mensagem ao povo de Deus. Bom, mas então qual era a função realmente do profeta? Uma das funções dele era falar da queda do pecado. Então, toda vez que o povo se desviava, né, daquilo que Deus tinha falado para eles, dos caminhos de Deus que a gente tem na Bíblia, aliás, se vocês estudaram Provérbios essa semana, de 1 a 7, né, fizeram o devocional, vocês sabem que lá deixa muito claro, Deus fala, não faça isso, não faça isso, e se você fizer isso, você vai ter essa consequência boa, né, não tem lá? Leia a minha palavra, fuja, eu estou lembrando de alguns trechinhos do que a gente já leu, fuja das más amizades, fuja daqueles que estão buscando o mal, e eu vou refazer, né, vou reeditar a sua vida, eu vou te salvar, eu vou te colocar em segurança. Promessas positivas. Essas promessas são as consequências positivas de você agradar a Deus, de você seguir a Deus. E quais são as consequências negativas? Está lá também
mostrando o que você vai fazer se você não cumprir. Bom, a consequência negativa é a escravização através do pecado. E o profeta mostra essas consequências também. Vocês vão lá, ele que vai anunciar. Por exemplo, Ezequias e Jeremias sofreram muito porque eles anunciaram exatamente a consequência do que o povo estava pecando, né? Mas os profetas também têm uma grande função, maior do que tudo isso, que é apresentar o plano de Deus para anular essas consequências, ou até para dar uma reviravolta ou nessas consequências, que é a salvação, o Messias. Então, eles não vão só apontar, você fez isso, eles não são julgadores ou apontadores. Eles mostram também que Deus teve uma solução para nós. É isso que eu tive para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e agora vamos para a sala de aula. Tchau, tchau.